Bem, pessoal, vamos lá. Vamos começar o nosso curso aqui de circuitos elétricos. Então, essa é a nossa primeira aula aqui do nosso curso. E o que que a gente vai ver aqui nessa primeira aula? Vamos fazer uma revisão aí dos prefixos do SI, né? Entender aí essa anotação que a gente vai utilizar aí durante todo o curso de engenharia elétrica, tá? E os objetivos principais dessa aula é a gente entender o conceito aí de corrente, voltagem e potência, né? Ligado a isso também poderia pensar na parte de energia, trabalho, mas dentro do curso de elétrica a gente trabalha principalmente com essas três definições aí: corrente, voltagem e potência. Vamos entender também quais são os símbolos utilizados para as fontes, tanto de corrente como de tensão, dependentes e independentes. E vamos entender o cálculo da potência absorvida, tá? E como a gente pode usar isso em um teorema. Show de bola. Então, a primeira coisa aí, pessoal, é simplesmente a revisão das nossas unidades aí. Então, o que eu chamo de pico? Né? Se eu utilizar o pico, eu tenho um valor de 10 a menos 12. Nano se refere a 10 a menos 9. Micro, 10 a menos 6. Mili, 10 a menos 3, tá? E do outro lado da escala, a gente tem 10 elevado à terceira seria a unidade de quilo, 10 a sexta unidade ali de mega, 10 a nona unidade de giga, 10 a 12 unidade aí de tera. Então, quando a gente está falando, por exemplo, em frequências e telecomunicações, é comum a gente ter unidades do lado de cá, né? Por exemplo, megahertz, né? Já quando a gente fala em eletrônica, a gente já vai ter correntes, por exemplo, do lado de cá, correntes muito pequenas. Então, a gente pode ter uma escala aí variando dentro do curso da engenharia elétrica, tanto para uma escala de valores muito altos como valores muito pequenos. Então, é muito importante a gente relembrar, né, ou aprender aí essas unidades. Beleza. O segundo ponto aqui é a gente entender o que é a corrente. A gente está falando de corrente elétrica. Então, se a gente lembrar a estrutura atômica, um modelo mais simples possível, a gente tem um átomo, esse átomo é composto aí, né, por um núcleo onde você tem os prótons e os nêutrons, e ao redor desse núcleo a gente teria ali a nossa eletrosfera, onde estão os elétrons. Claro que existem modelos melhorados, né, bem mais complexos do que isso, mas para a gente o que importa é que esses elétrons, eles podem se soltar da estrutura atômica e fluir, né? Então, quando eu tenho esse fluxo de elétrons, eu tenho a minha corrente. Então, o fluxo de elétrons é a minha corrente. Lá em eletrônica, a gente não vai falar ainda de um fluxo de buracos, né? Mas no momento aqui, o que importa para a gente é um fluxo de elétrons. E na matemática, quando eu quero que algo se mova, né? Eu quero calcular algum tipo de fluxo, o operador natural é você fazer a derivada em relação ao tempo. Então, por exemplo, você quer encontrar a velocidade, né? A velocidade escalar, a velocidade de um carro, por exemplo, e você tem uma determinada posição. A posição é estática. Se eu quero fazer esse carro se mover, eu vou fazer a derivada em relação ao tempo. Então, a velocidade vai ser dx dt, né? A derivada da posição em relação ao tempo. Mesma coisa aqui. Se eu tenho essas cargas estáticas paradas no tempo, e eu quero olhar essa variação de carga, né? Eu quero que essas cargas agora se movam, eu vou ter que fazer a derivada dessa carga em relação ao tempo. Então a gente chega aí à definição de corrente. Corrente acaba sendo a derivada da carga em relação do tempo, né? Então dq dt, aqui tem inclusive um abuso de notação, né? Mas para deixar claro que essas cargas aí elas variam com o tempo. Claro, se essas cargas não variassem com o tempo, a derivada seria zero, né? A corrente ali seria zero. Então você tem uma carga que varia em função do tempo, e quando você calcula essa derivada, você encontra a corrente. É claro que se eu utilizar um operador aqui de antiderivada, né, usar a minha integral, eu vou chegar na minha carga. Então eu poderia dizer o seguinte, ó, que dq, né, dq no tempo, né, é igual a corrente, né, I de t vezes dt, né, vezes dt. Deixa eu tentar melhorar aqui a posição para minha letra ficar um pouquinho melhor, né? Então, o que é que eu posso fazer aqui, pessoal? Vou fazer a integral aqui, né? Ficou muito bom não aqui, ó, integral. Então, eu posso fazer que a integral, resumir logo aqui, ó, a integral da corrente em relação ao tempo é igual a carga. Ou seja, se eu fizesse a soma, a integral no fundo é uma soma, a integral de dt dá a minha carga, né? Agora,
Desde quando é que existe aí, né, essa corrente circulando, né? Essa integral aqui está indefinida. Se eu quero calcular essa carga até um determinado instante de tempo, é desde quando ela existe. Então eu colocaria aqui, ó, tipicamente de menos infinito até t. Esse tipo de integral não é comum aparecer nos problemas de engenharia. É claro que a gente pode pensar aí, né, em realmente calcular essa carga, mas tipicamente quando a gente está resolvendo um problema de circuitos, o que a gente quer encontrar é a corrente, não a carga, né? E também a potência. Então, a corrente, tensão e potência são as nossas três grandes preocupações. Mas vale a pena você perceber que há essa relação. Claro, você fazendo a integral, você também chegaria aí na carga. Beleza, pessoal. Agora vem uma parte aqui muito importante de notações, convenções. Então é preciso, durante o estudo dos circuitos, a gente adotar algumas convenções, tá? Uma delas é, inclusive, em relação ao que flui no circuito, né? Então, inicialmente, ao se resolver os circuitos, o que se adotou era que as cargas positivas é que elas estariam fluindo. Então, por isso que quando a gente for resolver o nosso circuito, a gente vai botar uma corrente tipicamente saindo do terminal positivo de uma bateria. Apesar da gente saber que, na verdade, o que flui são os elétrons, né? Mas adotou-se essa notação e ela ficou, né, como sendo a notação convencional. Eu posso resolver os problemas imaginando esse fluxo de elétrons, como seria o fluxo real, ou esse fluxo que não é o real saindo, né, do terminal positivo, e é esse que a gente adota, tá? Então é muito importante a gente ter esses cuidados nas notações. Um outro cuidado aqui é perceber o seguinte: se eu digo que eu tenho uma corrente, por exemplo, de 3 amperes fluindo nesse sentido, nesse caso aí da esquerda para a direita, se eu mudo o sentido dessa corrente, ó, se agora eu tenho uma corrente fluindo da esquerda para a direita, para eu ter exatamente a mesma corrente, basta eu trocar o sinal. Então, se eu digo que eu tenho uma corrente indo da esquerda para a direita de 3 amperes, é a mesma coisa dela estar indo da direita para a esquerda, mas com um valor negativo. Claro que aqui, como eu tenho, né, um fio aqui no sentido horizontal, eu falei isso, direita para a esquerda. Mas, na verdade, é o sentido contrário, porque o fio, né, ele pode dar muitas voltas, por exemplo, esse caminho aqui. Então, o que a gente quer dizer é o seguinte, que se você tem uma corrente seguindo esse sentido aqui, e ela é, por exemplo, nesse sentido de 10 amperes, se eu colocar uma corrente no sentido contrário, mas com, né, o valor negativo, menos 10 amperes, então essas duas correntes, elas seriam aí equivalentes, né? Eu teria duas correntes equivalentes. Então veja, aqui eu tenho um circuito 1, né, um determinado elemento, onde eu entro aqui nesse circuito com uma corrente de 2 amperes. Eu poderia dizer que eu também estou saindo com uma corrente de menos 2 amperes. Então, essas duas notações seriam equivalentes. Claro que se eu disser que eu estou saindo com uma corrente de 2 amperes, não, aí seriam correntes diferentes, tá? Mas se eu simplesmente troco a direção e troco o sinal, essas correntes seriam equivalentes. Então, aqui embaixo, eu tenho uma corrente entrando com menos 3 amperes, eu poderia dizer que eu teria uma corrente saindo desse circuito com o valor de 3 amperes, tá? Então, é importante você perceber essa notação em relação ao fluxo. Beleza, quais são os dois tipos de corrente? A gente tem uma corrente que a gente chama de alternada, ou AC, né? E uma corrente contínua, que em inglês a gente chama aí de DC, que vem desse termo aí, seria a tradução de corrente direta, mas em português a gente chama de corrente contínua. A corrente alternada é aquela corrente que chega aí na concessionária da sua casa, né? Então, a corrente aí na sua casa de 220 volts, 110 volts, essa corrente, ela tem esse formato aqui, ó, senoidal. Então, é uma corrente chamada aí de alternada, geralmente valores altos, né? Valores altos de corrente, por exemplo, na sua casa 220 volts, mas você pode ter tensões, por exemplo, de 13 kV, 13 kV, né? Em linhas de alta tensão. Já as correntes contínuas, geralmente são correntes aí DC, são correntes de aparelhos eletrônicos. Então, você tem um carregador, aquele carregador libera ali, por exemplo, 12 volts, 24 volts. Então, tipicamente são correntes menores, mas elas são contínuas, ou seja, o valor
daquela corrente ou daquela... Na verdade, eu falei valores de tensão aqui, né? Corrigindo 12 volts, 24 volts, mas a gente vai ver, né, pela lei de Ohm que seria equivalente aqui. Eu posso ter tanto correntes como tensões aqui contínuas, né? Então, na verdade, estava falando até me referindo a tensões, mas o raciocínio é o mesmo, tá? Inclusive, a gente pode falar aqui tanto correntes como tensões contínuas, tá? Mas no slide aqui, está falando de correntes contínuas. Então, essa corrente aqui, ela não varia com o tempo, por isso que ela é contínua. Ah, e se fosse a tensão, professor? Mesma coisa, né? Você teria aqui uma reta, só que aqui eu vou botar uma tensão aqui, em vez de T, né? E ela não variaria com o tempo. E se fosse uma tensão alternada? Mesma coisa, aqui ela oscilando, e aqui eu teria o V de T, tá? Então foi até bom, né, ter cometido esse erro aí quando eu estava explicando esse slide, para a gente conseguir falar, inclusive, das duas variáveis, tá? Então, poderia falar em tipos de corrente alternada ou contínua, mas também em tensão alternada e contínua, já que as duas grandezas se relacionam pela lei de Ohm. Beleza, pessoal. Agora, o que é importante nessa aula, a gente conseguir falar de três conceitos importantes aqui que vão seguir durante todo o nosso curso aqui. Então, a gente vai falar sobre tensão, que é medida em volts, a potência, que é medida em watts, e também a gente poderia falar que energia seria aí a integral da potência, né? Você tem que lembrar do curso de mecânica lá, a gente poderia chegar aqui em joules. Mas, na verdade, né, o que a gente vai trabalhar principalmente é tensão e potência, e além disso, uma corrente aqui, né, uma corrente medida em amperes. Seriam as três unidades que a gente utilizaria mais. Beleza. Um conceito importantíssimo, né? Quando você tem um circuito, a gente tem ali energia sendo transferida. Então, por exemplo, você tem uma fonte e você tem, por exemplo, tem uma tomada, tem uma tensão ali numa tomada e você liga ali uma lâmpada, né? Então você tem essa fonte gerando, transferindo energia para uma lâmpada. Essa lâmpada, ela absorve essa energia, né? Vai passar pelo resistor dessa lâmpada e, na verdade, aquela luz ali, se a gente pensar numa lâmpada incandescente, claro, né? Tem uma resistência lá, ela vai produzir a luz ali e vai esquentar também, né? Pelo efeito que a gente chama de efeito Joule. Então ela está dissipando aquela energia também em forma de calor e produzindo luz, tá? Mas o que eu quero que você entenda é que você tem uma fonte e uma carga, né? De maneira geral, esse cara que usa a energia da fonte a gente chama de carga. Então, nesse exemplo simples, eu tenho uma fonte e uma carga simples que é a minha lâmpada, tá? Então é importante perceber essa relação de absorção e fornecimento. E claro, pessoal, que a energia ela tem que se conservar. Então a energia que é fornecida, por exemplo, por uma fonte, vai ser absorvida pelo restante do circuito, tá? Então eu tenho esse equilíbrio entre o que é produzido e o que é consumido, tá? E para a gente conseguir, de novo, responder essas questões e entender o que está sendo consumido, o que é potência consumida e potência absorvida, a gente vai precisar de uma anotação aqui, tá? O que a gente vai considerar? Veja só, quando você tem uma fonte, por exemplo, colocar uma fonte aqui, ó, uma fonte de energia. Essa fonte, eu já disse para vocês que a corrente vai sair do terminal positivo. Então, normalmente, a corrente vai sair daqui, por exemplo, uma corrente de 2 amperes. Uma fonte, pessoal, naturalmente, quando você pensa numa fonte, ela está fornecendo energia, tá? Já do outro lado, se eu colocar aqui, por exemplo, ó, vou colocar um resistor, né? O que vai acontecer? Vou ter um terminal positivo aqui e um terminal negativo aqui nesse resistor. Então, essa corrente, ela sai da fonte do terminal positivo e entra no terminal positivo do resistor. Esse resistor está absorvendo energia. Pronto. Com esse exemplo aqui, você vai conseguir memorizar a nossa notação. E que notação é essa? Quando a corrente positiva ela estiver entrando no terminal positivo, eu vou dizer que aquele elemento ele está absorvendo potência. E o resto é consequência, né? Então, por exemplo, se a corrente está saindo do terminal positivo, na verdade, a potência está sendo fornecida, tá? Então, vamos olhar aqui esses desenhos aqui, né? Esse primeiro esquema, o que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, uma corrente de 2 amperes entrando no terminal positivo, ó. Esse elemento aí está sob uma tensão de 3 volts, tá? E eu tenho uma corrente entrando pelo terminal positivo. Ora, se a corrente entra pelo terminal positivo, o que a gente tem é absorção de potência, tá? Então, eu tenho absorção de potência. Já nesse outro exemplo, o que acontece?
A corrente, ó, ela está saindo desse elemento. Se eu olhar aqui qual é a voltagem nesse elemento, ó, é mais e menos, né? Então ela está saindo agora do terminal positivo. Ora, quando eu tenho uma corrente saindo do terminal positivo, esse elemento aí ele está fornecendo potência. Então, possivelmente, né, esse elemento é uma fonte de energia aí fornecendo potência. Então, veja, eu posso ter um problema de circuito onde eu não sei qual é o meu elemento ali. Eu não sei qual é o meu elemento. Deixa eu baixar um pouquinho que talvez esteja cortando o microfone. Então, eu não sei qual é o meu elemento no circuito. Eu posso descobrir esse elemento, ou pelo menos a natureza desse elemento, descobrindo se ele está fornecendo ou absorvendo potência. Beleza. Então, aqui o que a gente conversou, mas para ficar esquematizado, está aqui a nossa notação padrão. Então, se a potência for positiva, ou seja, o sinal de potência acabar sendo positivo nessa nossa notação, eu vou dizer que aquele elemento está absorvendo potência. E como assim, professor? Ora, para a gente calcular a potência, ela vai ser o produto da tensão vezes a corrente. Se eu fizer esse produto e esse número aí, que é um escalar, esse número der um valor positivo, então eu estou absorvendo potência. Agora, se der um valor negativo, significa o contrário, que aquele elemento, na verdade, ele está fornecendo potência. Mas para eu utilizar essa notação, né, e essa regra, a corrente ela tem que estar entrando no terminal positivo. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Imagine que você tem uma fonte de 10 volts, né? E aqui eu tenho um resistor, né? Esse resistor aqui, ele é de 2 ohms. Então, eu tenho uma corrente aqui de 5 amperes nessa minha rede aí, nesse meu circuito. Ora, qual é a potência nesse resistor? Aqui vai ser o terminal positivo, aqui é o terminal negativo. Então, a corrente está entrando no terminal positivo. Ora, é a notação padrão. Se ela está entrando no terminal positivo, eu posso fazer aqui o produto. Posso fazer aqui, ó, 5 vezes 2. Qual o número que deu? O número que deu aqui foi 10 watts. Ora, se o número que deu foi positivo, significa que a potência está sendo absorvida. E como a gente sabe, como é um resistor, de fato, a potência está sendo absorvida. Vamos aproveitar esse exemplo para a gente recapitular, por exemplo, a notação de corrente. Eu disse para vocês que uma corrente nesse sentido de 5 amperes é a mesma coisa de eu dizer, ó, que eu tenho uma corrente no sentido contrário, só que de menos 5 amperes. Menos 5 amperes. Percebe? Então, veja, quando você se deparar um problema como esse, imagine que não tivesse sido dado isso aqui, mas aqui embaixo, ó, dizendo que a corrente é de menos 5 amperes, e aí você quer descobrir se um determinado elemento ele está absorvendo ou fornecendo potência, né? O que é que você teria que fazer no caso do resistor? Uma possibilidade seria inverter, né? Colocar agora a corrente entrando no terminal positivo. Agora vamos olhar para a fonte. Ora, se eu olhar para a fonte, essa corrente de menos 5 amperes, ela está entrando no terminal positivo. Opa! Então ela está de acordo com a nossa anotação, ou seja, eu quero sempre colocar a corrente entrando no terminal positivo. Se isso acontece, basta multiplicar os valores. Então esse primeiro valor aqui de tensão, né, vou colocar na ordem aqui, é 10 volts, e o valor de corrente foi menos 5. O valor de corrente foi menos 5. Então, isso dá 10 menos 10 watts. Se deu negativo, significa que a minha fonte está fornecendo energia, porque deu negativo ali os watts, percebe? Então, para você chegar nessa conclusão, você precisa necessariamente utilizar essa notação padrão, ou seja, a corrente entrando pelo terminal positivo. A corrente tem que estar entrando pelo terminal positivo. Uma outra coisa importante que a gente já observa aqui é a conservação de energia. Veja que se eu somar esses dois caras aí, dá zero. Uma outra forma de pensar, né, é você pensar que tudo que é fornecido tem que ser absorvido, né? Então, quanto foi fornecido? 10 watts. Quanto foi absorvido? 10 watts, tá? Então, não tem como a gente criar energia aí no nosso circuito, né? Ou ficar sobrando energia. A conta tem que fechar. Beleza, vamos ver alguns exercícios aqui. Determine se a potência está sendo fornecida ou absorvida. Na letra A, o que a gente tem, né? O elemento está aqui, a gente tem 4 amperes, só que esses 4 amperes estão entrando no terminal negativo.
Se ele entra aqui, né, 4 amperes, ele sai por aqui também 4 amperes. Para utilizar a minha notação, eu tenho que colocar a corrente entrando no terminal positivo. Então, eu vou mudar a direção dela, né? Eu vou botar uma corrente nesse sentido, só que de menos 4 amperes. Então, qual é a potência? Qual é o cálculo de potência agora que eu consigo fazer? Ora, a tensão, 2 volts, a tensão de 2 volts, vezes aqui, ó, a corrente de menos 4. Ora, quando eu faço isso, deu menos 8. Então, significa, na verdade, que esse elemento aí com uma potência negativa, menos 8 watts, ele está fornecendo energia. Então, esse elemento aqui é um elemento que fornece energia. Vamos ver na letra B. Na letra B, eu tenho agora, ó, uma corrente entrando no terminal positivo. E essa corrente é de menos 2 amperes. Então, vamos calcular agora a potência. A potência vai ser a tensão vezes a corrente. Quanto é a corrente? Menos 2. Então, isso aqui vai dar menos 4 watts. Então, no segundo caso, também deu negativo. Eu também tenho uma potência aí sendo fornecida. Então, nos dois exemplos, os elementos fornecem potência. Beleza. Mais um exemplo aí. Qual a potência se ela está sendo absorvida ou fornecida? Ora, pessoal, agora já ficou trivial. O que eu tenho que pensar? Eu tenho que botar a corrente entrando no terminal positivo, que é o que está acontecendo aqui. Então, direto, 4 volts vezes 2 deu 8 watts. Ora, como deu positivo, significa que esse elemento ele absorve energia. E a quantidade absorvida é de 8 watts. Mais um exemplo. Aqui está sendo absorvido ou fornecido? Ora, eu preciso ver onde a corrente está entrando. A corrente está entrando no terminal negativo, então ela estaria saindo aqui pelo terminal positivo com valor de 4 amperes. Eu quero botar ela entrando. Então, essa corrente é equivalente a uma corrente de menos 4 amperes. Agora, eu posso calcular a potência. A potência vai ser 12 volts vezes menos 4. Daria aqui menos 48 watts. Deu negativo, significa que eu estou fornecendo energia. Então, estou fornecendo menos 48 watts aí nesse circuito. Encontre agora o valor que falta. Então, nesse problema, o que ele nos falou? Ele nos disse aqui, ó, que eu tenho uma corrente de 5 amperes e uma potência de menos 20 watts. Mas ele não deu a tensão dos terminais. Então, você tem que dizer qual é a tensão dos terminais. Para facilitar, eu vou dizer que eu tenho uma tensão positiva aqui e uma tensão negativa aqui, tá? Para quê? Para a corrente já estar entrando no terminal positivo. Ora, se a corrente entra no terminal positivo, vou chamar essa tensão aqui de V, o meu produto seria V vezes a minha corrente, que é de 5 amperes. Ora, a potência, ele disse para a gente que era de menos 20. Então, vai ser V vezes 5. Qual vai ser a minha tensão? A minha tensão aqui vai ser de menos 4 volts, tá? Menos 4 volts. O professor deu negativo. Significa que o valor de tensão indicado ali por mim está errado, né? A polaridade seria o contrário. Então, isso também foi bom, porque da mesma forma que a gente fala que eu tenho uma corrente de 2 amperes nesse sentido, seria o mesmo que uma corrente de menos 2 amperes. Se eu adotar essa notação, por exemplo, aqui, ó, de uma tensão de 10 volts, eu poderia trocar aqui a polaridade e dizer que isso é menos 10 volts. Então, essa notação aqui é equivalente à notação de baixo. Então, o que é que eu posso dizer aqui? Eu posso manter o circuito dessa forma, com o terminal positivo aqui e o negativo aqui, sendo que essa tensão é de menos 4 volts. Ou eu poderia trocar, né, o terminal, dizer que esse é o negativo, esse é o positivo, e a tensão aqui é de 4 volts. Então, são respostas equivalentes, tá? Então, veja que coloquei aqui como resposta, que a resposta seria V igual a menos 4, se eu considerar que o terminal A é o terminal positivo, como a gente resolveu aqui a questão. Agora, se eu considerar que, na verdade, o B, que é o terminal positivo, né, a polaridade aí estaria invertida, eu teria que adotar que a minha tensão ali, na verdade, nesse elemento seria uma tensão aí de 4 volts. Beleza. Bem, a gente já conversou um pouquinho sobre isso, né, que a quantidade de potência fornecida é a mesma consumida, mas isso forma, né, dá nome a um teorema chamado de teorema de Telegem. Ele vai dizer o seguinte, que a soma das potências absorvidas, se eu somar todas as potências absorvidas, né, em uma rede elétrica, o valor final será zero, né? Então, vamos pegar um exemplo aqui, né? Então, você tem a gente tem uma fonte aqui e tem 2 resistores, tá? Vamos dizer que essa fonte aqui é de 20, eu tenho um resistor aqui de 10 e outro resistor de 10,
Então, usando a lei de Ohm, aí a gente vai ter uma corrente aqui de 1 ampere. Tá? A gente ainda vai falar sobre a lei de Ohm, né, circuitos resistivos, mas só para você perceber aqui, eu tenho uma corrente, né, dois resistores aqui de 10 ohms, né? Então, se eu calcular aqui, pessoal, qual vai ser a potência fornecida aqui? Ora, a potência fornecida pela minha fonte vai ser 20 vezes IA, né? Mas veja, para a gente conseguir chegar na nossa anotação, o que a gente faz? A gente tem que considerar o quê? A corrente entrando no terminal positivo. Quando eu faço isso, eu estou calculando todas as potências absorvidas. Então, aqui desse lado eu tenho uma corrente, nesse sentido, eu tenho uma corrente de 1 ampere, mas eu posso imaginar que estou entrando com uma corrente com menos 1 ampere. Então, nessa fonte, se eu pensar em termos de potência absorvida, o que é que eu vou ter? Eu vou ter a tensão de 20 vezes a corrente de menos 1. Então, dá menos 20 watts. Então, a tensão absorvida pela fonte seria de menos 20 watts. O que significa que, na verdade, essa fonte ela está fornecendo e não absorvendo. Por isso que o sinal fica negativo, tá? Já no resistor, no primeiro resistor, a potência seria o que, pessoal? Eu teria que encontrar a tensão aqui, né? A tensão aqui, para facilitar, colocar aqui, ó, 10 volts e 10 volts, tá? Não vamos entrar aqui no cálculo, mas também é trivial, né? Seria a lei de Ohm aqui. Qual seria agora a potência desse cara? A potência é a tensão, que é 10, vezes a corrente, que é 1. Então, daria 10 watts. E no outro resistor, mesma coisa, 10 vezes 1, 10 watts. Então, veja, eu tenho 10 watts e menos 20 watts. Se eu somar tudo, dá zero. Então, é isso que diz aí o teorema de Telegin. Se eu somar todas as potências absorvidas, no final o valor é zero. Uma forma equivalente de falar isso é que as potências fornecidas são iguais às absorvidas. Ora, essa fonte ela está fornecendo 20 watts e esses 20 watts foram absorvidos pelos dois resistores. Um absorveu 10 e o outro absorveu 10. Resumindo, a gente quer dizer que a potência ela se conserva, tá? Essa potência aí ela se conserva e eu poderia falar também que a energia se conserva, lembrando, né, que quando eu faço ali a integral da potência em relação ao tempo, eu chego em energia. Beleza. Para a gente fechar aqui, dois conceitos importantes, que são os conceitos de fontes independentes e fonte dependente. Primeiro, o que são fontes independentes? Como o próprio nome diz, são fontes que não dependem de valores externos. Então, uma fonte de tensão independente é aquela em que a tensão nos seus terminais não depende de qualquer outro valor. Então, é independente, por exemplo, da corrente que está atravessando aquele elemento. Já uma fonte de corrente independente, a analogia é a mesma. A corrente fornecida por essa fonte não depende da tensão aplicada nos seus terminais. Então, aqui a gente tem as notações que a gente utiliza para fontes independentes de tensão e fontes independentes de corrente. Então, perceba que nesse primeiro cara aqui, ó, eu tenho uma fonte de tensão independente. Então, não importa o valor da corrente, ó, o valor da tensão ele não é afetado pelo valor da corrente. Da mesma forma, ó, não importa a tensão que está sendo aplicada nos terminais desse segundo elemento, que a corrente ela permanece a mesma, tá? A corrente é independente da tensão. Então, eu tenho uma fonte independente de tensão, uma fonte independente de corrente. Aqui tem um exemplo, né, já com uma fonte aí independente de tensão, e a gente quer que você calcule a potência absorvida ou fornecida, tá? Então, o que a gente tem aqui, pessoal? Aplicar o algoritmo que a gente já aprendeu, né? Se eu pensar do ponto de vista da fonte, eu posso dizer que a potência absorvida por essa fonte seria a tensão de 24 volts vezes a corrente que entra no terminal positivo, de menos 2 amperes. Então, menos 2 amperes, que daria menos 48 watts. Significa que essa fonte ela está fornecendo 48 watts, né? Deu negativo porque ela fornece. Porque a gente colocou aqui, ó, a fonte fornece 48 watts, tá? E os outros elementos? Vamos ver. Eu tenho aqui 2 amperes entrando no terminal positivo de 6 volts. Então, 6 vezes 2, 12. Então, esse cara aqui absorve 12 watts. Aqui eu tenho 2 amperes entrando em 18 watts. 18 vezes 2, né, 36. Né? Se eu somar aqui, ó, pessoal, 36 com 12,
vai dar 48. Então veja que o teorema de Telegen continua funcionando aí, né? Então o que foi fornecido pela fonte foi absorvido aí pelos dois elementos do circuito. Beleza. Mais um exemplo aqui. Determine agora se a potência for absorvida ou fornecida. E a gente tem uma fonte de corrente independente, tá? Qual é a potência fornecida por essa fonte? Ora, a gente tem, né, uma tensão de 12 volts, né? A corrente que está saindo é de 3 amperes, então está entrando uma corrente de menos 3 amperes. Isso daria menos 36 watts. Significa que essa fonte, na verdade, ela está fornecendo 26, perdão, né? Seria aqui 3 vezes 2 e 3 amperes. Aqui está errado, né? Seria vezes 3, né? Então, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3, 36. Isso mesmo. Seria aqui 36 watts. Então, repare, né? Quando eu falo que a fonte fornece, o sinal é positivo, né? Porque se eu deixar negativo, na verdade, é como se a fonte estivesse absorvendo. Mas como ela está absorvendo algo negativo, na verdade, ela está fornecendo. Então, esse primeiro valor aqui é 36. O restante aqui, pessoal, a gente tem 3 amperes entrando em 18, né? Seria 3 vezes 18. 8 vezes 3, 24. 2, 54 watts. E nessa outra aqui, o que é que acontece? Eu tenho 3 amperes, mas esses 3 amperes, ele está entrando no terminal negativo. Está entrando no terminal negativo. Nossa anotação, ele tem que entrar no terminal negativo, positivo. Então, o que entra no positivo, na verdade, é menos 3 amperes. Então, a potência absorvida aqui por esse cara aqui vai ser 6 volts vezes menos 3 amperes, que dá menos 18. Então, na verdade, esse cara aqui ó, fornece potência, a fonte fornece e esse absorve. Então, vamos somar as potências fornecidas. São essas duas negativas aqui, ó. Foi 36 e 18, né? Então, aqui 14, vai 1, 3 e 1, 4 e 1, 5, 54. Então, perceba aqui a conservação, né? A quantidade aí de energia. Eu fiquei aqui na frente, né? Deixa eu sair aqui rapidinho para vocês verem esse cálculo aí. Então, o que eu fiz foi somar o 36 com o 18. Então, deu 54 aí, pessoal. Então, a quantidade de potência fornecida pela fonte, pelas duas, tem dois elementos fornecendo energia aí, na verdade, né? Esse aqui fornece, né? E esse outro fornece, somadas vão dar 54, que acabam sendo absorvidas por esse elemento daqui. Beleza! Já as fontes dependentes são aquelas fontes que dependem de um valor em um outro local do circuito, tá? Então isso acontece principalmente em eletrônica. Então essa modelagem ela é útil em circuitos aí eletrônicos. Então as fontes dependentes geram uma tensão ou uma corrente que é determinada por uma tensão ou uma corrente em um local específico do circuito. Ela depende desse valor, né, de um local que está em um outro elemento do circuito. Então, note aqui ó, que eu tenho uma tensão que é dada por V menos μ vezes Vs. Só que Vs, pessoal, é uma tensão nesse outro elemento aí do circuito. Aqui eu tenho, aqui na verdade são igual, né? Menos não, é igual. A tensão é igual a μ vezes Vs. Então, essa tensão, ela depende, é proporcional, tem uma constante de proporcionalidade aqui, μ, mas o importante é que ela depende dessa tensão em um outro local do circuito. E aqui eu tenho uma corrente, ó, que é igual a G, também uma constante, vezes Vs. Então, essa corrente também depende de uma tensão em outro local do circuito, tá? Então, essas são chamadas fontes dependentes. Aqui um exemplo, já com a anotação aí de fontes dependentes, tem uma fonte independente e uma dependente. E ele quer saber aqui se a potência foi absorvida ou fornecida. Beleza. O que a gente tem aqui? A gente tem uma corrente de 4 amperes que está entrando no terminal negativo. Então, vamos botar ela para entrar no terminal positivo. Se ela entrar no terminal positivo, ela é menos 4. Então, para a minha fonte, para aquela minha primeira fonte, eu tenho 24 vezes menos 4. Então, aqui vai dar 4 vezes 4, 16, mais 1, 4 vezes 2, 8 e 1, 9. 96 watts menos, né? 96 watts. Significa que a fonte independente está fornecendo 96 watts. Essa é a primeira coisa que a gente descobriu. Agora, vamos olhar para esse cara aqui. Ora, nesse cara aqui eu tenho uma corrente de 4 amperes entrando nele, no terminal positivo. Então, a potência vai ser, né, 8 vezes 4, 32 watts. Então, esse cara aqui, como deu positivo, ele está absorvendo potência. Então, o primeiro elemento, ele absorve potência. Agora, vamos olhar aqui a nossa fonte independente. Vou desenhar ela aqui separada, mais, menos.
ela depende do valor de X. Beleza, então a tensão nessa fonte depende do valor de Ix. E essa corrente X? Ora, a gente tem uma corrente entrando pelo terminal positivo valendo 4 amperes. Então, qual é a potência absorvida por essa fonte? Vai ser 4 vezes a tensão, que é 4Ix. Qual é o valor de X? Ora, o valor de X é 4. Então, a potência vai ser 4 vezes 4 vezes 4. Ou seja, a gente vai ter 64 watts. Como deu de fato positivo, significa que essa fonte ela está absorvendo energia. Ela está absorvendo energia. Então, assim, você inicialmente poderia pensar que por ser uma fonte, ela estaria fornecendo. Mas, na verdade, não, ela está absorvendo. Então, a fonte independente, ela fornece 96 watts, que é absorvido pelo elemento 1 e também pela fonte dependente. Então, veja, se eu fizer 64 com 32, vai dar justamente 96, atendendo aí o teorema de Telegem que a gente viu. Beleza? Com isso, fechamos aqui essa primeira parte, o nosso primeiro capítulo, conceitos iniciais para o nosso curso de circuitos elétricos. Te vejo na próxima aula. Grande abraço, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.